Charlie Alcaraz, Lohan, Jorginho e Lucas Paquetá. São os tópicos que eu vou abordar nesse vídeo aqui, porque hoje nós vamos estar ao vivo no pré-jogo da primeira final do Mengão Queridão no ano, contra a equipe do Botafogo. Então eu vou guardar tudo que eu tenho para falar sobre essa final. Flamengo e Botafogo, final da Supercopa Rei, para a live que a gente vai fazer daqui a pouquinho, valeu? Então vamos embora falar sobre o mercado da bola e sobre as conclusões que o Flamengo começou a ter a partir de ontem, com Jorginho, com Lucas Paquetá. Os treinadores estão contra o Flamengo, já fiquem sabendo disso, tá? Quero falar também, pessoal, sobre a Libra e a Liga Forte Futebol. Tá acontecendo coisas aí que estão me aborrecendo, eu preciso conversar com vocês sobre isso também. Então, simbora. Primeira coisa que você tem que fazer aqui no nosso canal é já chegar se inscrevendo se você ainda não for inscrito. E se for inscrito e dá um tempinho sem passar aqui no canal, dá uma olhada. Se você ainda está inscrito, que se você ficou 2, 3 dias, ou 1, 2 semanas sem vir aqui, o YouTube te desinscreve. Então dá um jeitinho de olhar. Se não tiver inscrito, se inscreva, dá essa moral pra gente, porque aqui a verdade é dita, doa quem doer, mesmo que doa em nós mesmos. Depois deixa o seu like, que é importante pro YouTube compartilhar nossos vídeos fora da bolha. E em seguida, comenta, colocando sua cidade, seu estado, pra gente poder entender a opinião de torcedores de vários lugares do país. E, é claro, compartilhe o vídeo e recomenda. A propaganda boca a boca é a melhor propaganda que tem para você, meu amigo. Trazer mais inscritos para cá e a gente continuar crescendo e ficarmos aqui para a 12ª, 13ª, 14ª temporada. Estamos na nossa 11ª temporada cobrindo o Mengão Queridão. Então, bora. Primeira coisa que eu quero falar é sobre a Liga e a Liga Futebol Forte. A Libra tem como seu presidente nosso queridíssimo Rodolfo Landim. E para o Campeonato Brasileiro, para o próximo quadriênio, a Libra, Liga Brasil de Futebol, fechou um contrato na casa de 1,3 bilhão de reais. Já a Liga Futebol Forte, que é uma liga que tem alguns clubes unidos, mas não tão grandes em audiência quanto os da Libra, conseguiu fechar por 1,7 bilhões de reais. É isso mesmo que vocês estão me ouvindo. Os clubes da Liga Futebol Forte vão receber mais dinheiro do que os clubes da Libra. E tem mais um detalhe, pessoal, como se não bastasse isso, o Rodolfo Landim, para permanecer como presidente da Libra, ainda para fazer um agrado para aqueles membros da Libra, acabou aceitando receber menos do que o Flamengo recebeu a vida inteira. Com isso, dentro da própria Libra, caiu a diferença de Flamengo e Palmeiras no que diz respeito à audiência da TV, aos direitos de transmissão da TV. Então, Flamengo e Palmeiras hoje não têm diferenças entre o que um recebe e o outro recebe. Daí eu pergunto para você, o Palmeiras dá mais audiência que o Flamengo? No Brasil inteiro? Mas não dá mesmo. Mas coloca aí nos comentários se eu estou errado. Agora, não bastasse o Flamengo perder força dentro da própria Libra para que o Landim permanecesse como presidente da entidade, nós ainda perdemos no distanciamento para equipes como Atlético Mineiro, Vasco e outras equipes. O Vasco até pulou o muro, mas para as outras equipes que estão na Liga Forte Futebol. Então, aquele tão merecido bônus que o Flamengo recebia a mais do que as outras equipes, ou ele desapareceu, ou ele ficou pititinho, tá? E aí, equipes que já são endinheiradas, como o próprio Atlético Mineiro, por exemplo, porque tem um dono, uma SAF, que injeta dinheiro das receitas das empresas do dono e não do próprio Atlético Mineiro, vai ficar mais endinheirado ainda perante ao Flamengo, que só tem as suas receitas próprias. Foi um negócio horroroso, um negócio muito ruim que o Rodolfo Landim fez para o Clube de Regatas do Flamengo. Já vão vir uns mimizentos aqui falar que o Fabrício não passa um vídeo sem falar mal do Rodolfo Landim. Quando foi para elogiar, eu elogiei. E as coisas que o Landim fez, que infelizmente são coisas erradas, eu vou falar porque eu não tenho rabo preso com ninguém. Deixa o BAP errar para vocês verem se eu não vou falar dele também. Deixa o BAP fazer xixi fora do pinico para ver se eu não vou criticá-lo também. Aqui o meu compromisso é com o Flamengo e com vocês, não com dirigente. Então se inscreve aí para saber sempre da verdade do Clube de Regatas do Flamengo. E me conta aqui, o que vocês acharam dessa atitude do Landim, de diminuir a grana que a gente tinha para permanecer no poder da Libra e acabar de vez com a vantagem, que é uma vantagem merecida, pessoal. A vantagem que a gente tinha é porque a gente dá mais audiência. Só para vocês terem uma ideia, tá? No jogo hoje, Flamengo e Botafogo, os caras estão fazendo um montão de ações
para tentar levar os torcedores do Botafogo para lá. Mas tiveram que tirar, por exemplo, alguns ingressos do Botafogo para passar para a torcida do Flamengo para o estádio ficar cheio. Hoje nós teremos lá cerca de 45, 46 mil pessoas no estádio. 95% de torcedores rubro-negros. E nem venham com essas comparações que as TVs gostam de fazer. Quem é maior, Flamengo ou Botafogo? Flamengo é um Mundial de Clubes, Botafogo nenhum. Flamengo tem 3 Libertadores, Botafogo tem 1. Flamengo 8 Brasileirão, Botafogo tem 3. Aí o Flamengo não tem rebaixamentos, o Botafogo tem 3. Então não dá nem para comparar. Chega a ficar feio a comparação. Mas olha no que o Landim nos meteu. Comenta aí, por favor, o Flamengo ganhava mais porque o Flamengo leva mais pessoas à frente da TV, seja na TV aberta, seja no pay-per-view, e as TVs ganham com a audiência do Flamengo. Quando o Flamengo está numa final, ela é vista no Brasil inteiro, transmitida para o Brasil inteiro. Vocês sabiam que a final da Libertadores que teve o Atlético Mineiro não foi transmitida para São Paulo e nem para o Rio de Janeiro? Foi para Minas Gerais e algumas outras cidades? Por quê? Porque o Atlético Mineiro não dá visibilidade, o Flamengo dá no país inteiro. É um grande clube, temos que respeitar, sim, um grande adversário, mas tem mais torcida concentrada em Minas Gerais do que fora do país. O Flamengo já é um clube planetário, tem gente no planeta inteiro torcendo o Flamengo, por isso o Flamengo ganhava mais, porque botava mais gente na frente da TV para assistir. Não tem essa diferença mais, e é importante você que está aí do outro lado falar se é choradeira minha ou se realmente o Flamengo errou nessa tomada de decisão. E aí, gente, eu tô vendo um movimento nas redes sociais que eu não tô gostando. E eu também tenho gostado de nada, não, mas aqui, né, no nosso canal eu posso falar, pelo menos. Mas assim, eu tô vendo uma série de pessoas colocando no Felipe Luiz uma culpa que não é do Felipe Luiz, e eu já falei aqui para vocês. As decisões são tomadas com o conselho gestor, diretor do Flamengo, com o Boto e com o Felipe Luiz. O Felipe Luiz não tá mandando o jogador embora. Com relação ao Lohan, por exemplo, eu tô vendo um monte de gente falando: o Felipe Luiz tá errando com o Lohan, não deveria ter mandado o moleque embora agora, esperasse até o meio do ano que ele ia melhorar. Primeiro, esperamos com o Lincoln e vimos no que deu. Segundo, não esperamos com o Reinier e hoje a gente sabe no que deu. Demos sorte pra caraca no Reinier. Vendemos na hora certinha, porque senão tinha dado ruim como deu ruim o Lincoln também, né? No caso do Lohan, é preciso vocês entenderem o seguinte: sempre falei pra vocês que o comportamento extracampo do Lohan era ridículo. E o Felipe Luiz não gosta de jogador que não tenha comprometimento. Com ele não funciona. Ou você tem comprometimento ou você não tem. O Felipe repassou a situação pro Boto, que conversou com o Mbappé. Ok, o que nós vamos fazer com o Lohan então? Vamos ver se aparece alguma proposta boa pelo jogador. A proposta veio através do staff do Lohan. Foi o staff do Lohan que começou as conversas com o CSKA já há algum tempo. E foram eles que forçaram a saída do Flamengo. Forçou sim, seu Lohan. Forçou sim. Não forçou batendo pé, xingando, esperneando, mas deixou bem claro que não queria permanecer no Flamengo e que queria ir pro CSKA. Tanto é que o Lohan já está acertado com o CSKA há muito tempo. E você vai fazer o quê quando um jogador não quer permanecer na equipe? Vai mantê-lo empurradinho, que nem o Palmeiras manteve o Dudu? Ainda mais o Lohan, que já não é profissional, com os caras falando que vão contar com ele. Imagina com ele querendo sair. O Lohan vai ganhar uma bolada por essa transferência. Não é só a questão salarial que está envolvendo, não. O Lohan vai ganhar $100 mil livres de impostos para ele, só por ele estar saindo do Flamengo e indo para o CSKA. $100 mil. São o quê? Mais de 650 mil reais, certo? Quase, um pouquinho ali menos do que R$1 bilhão para ele se transferir. De R$1 milhão a viagem. Quase R$1 milhão para ele se transferir. Vocês têm noção do que é R$1 milhão, ou um pouco menos, 600 mil reais, para um moleque que vem da periferia, para um moleque que vem de família pobre, que pode dar um up na vida dele, que pode resolver a vida dele? Sem contar que aqui no Flamengo ele sabe que enquanto ele estiver no Rio de Janeiro e não quiser mudar a vida dele, ele vai continuar relegado ao sub-20. Lá não. Lá ele já vai chegar, já vai para o time de cima, vai ter uma outra cabeça. O jogador assim, quando chega na Europa, melhora demais. E o Flamengo ainda vai ficar com 20% dele. Então, numa eventual venda, o Flamengo ainda vai ganhar uma grana, que nem a grana que a gente quase ganhou do Vinícius Júnior. Aliás, por falar de grana, muita gente me perguntou assim: Fabrício, de onde você tirou 160 milhões que vai entrar nos cofres do Flamengo? Vamos lá, pessoal. São 8,5 milhões pela venda do Lohan,
mais 1 milhão em metas que o Lohan pode cumprir, chegando a 9,5 milhões de euros pela venda do Lohan, que era o que o Flamengo sempre quis. Mais 20 milhões de dólares ou 18 milhões de euros pela venda do nosso queridíssimo Carlos Alcaraz. Ah, Fabrício, mas não vai entrar essa grana no Flamengo porque o Flamengo ainda não tinha pagado o Carlos Alcaraz inteiro. Verdade, mas é uma grana que estava comprometida, então você não podia contar com ela. Você sabia que você ia ter que desprender dessa grana. Agora você não vai precisar desprender mais. Essa grana vai ficar no Flamengo. Então o Flamengo, da noite pro dia, conseguiu 160 milhões com o Lohan e com o Carlos Alcaraz. É dinheiro pra caraca. É dinheiro para você poder ir no mercado com calma, avaliar as opções e conseguir trazer boas opções. O nosso grande problema não é nem a janela europeia que vai fechar amanhã, não. O nosso grande problema é que a janela argentina também está fechando. Pô, Fabrício, mas você falou que não tem nada a ver a janela dos caras fechar, o que importa é pra gente. É verdade. Mas quando os caras não tem como repor a saída daquele atleta, que geralmente é importante para eles, que a gente não compra atleta da segunda prateleira, a gente compra o melhor de cada equipe. Então, como que os caras vão substituir? Daí eles ficam reticentes em poder vender o atleta, estando com as suas janelas de transferências fechadas. Então o Flamengo, mesmo tendo essa grana agora, vai ter dificuldades em comprar jogadores agora no mercado, porque o mercado argentino, se já não fechou, tá pertinho de fechar também. O mercado uruguaio daqui a pouco fecha também. Aí começa a fechar tudo e a gente fica aberto até dia 28 de fevereiro. Pra quê? Pra nada, porque não dá pra contratar ninguém. Aliás, tá, aqueles jogadores que estão sem contratos em algum lugar por aí, você pode até trazer. Mas tem um detalhe. Essa janela de janeiro, no mundo todo, pelo menos no mundo aonde interessa para o Flamengo trazer jogador, ela é uma janela de ajustes. Geralmente, jogadores não ficam livres em janeiro. Eles vão ficar livres lá em julho, quando acaba a temporada toda, e aí os clubes começam a se desfazer de contratos, e aí com um tempo maior de janela aberta, os europeus e a grande parte dos clubes no mundo começam a repor os seus jogadores. E é justamente isso que aconteceu com o Arsenal. Lembra que no começo do vídeo eu falei para vocês que os treinadores estão contra o Flamengo? E estão mesmo, parceiro. A parada é a seguinte, o Arsenal hoje tem 4 lesionados, tá? São eles: o Takehiro, lateral direito, o Gabriel Jesus, atacante, o Ben White, lateral direito, e o Saka, ponta direita e atacante também. São 4 jogadores que vinham sendo utilizados com certa frequência pelo técnico Mikel Arteta. E o elenco do Arsenal é um elenco pequenininho. É um elenco que tem apenas 24 atletas. O Flamengo até outro dia estava com 35. Eu vi gente aqui no canal falando que, pelo número de jogos que o Flamengo disputa, o Flamengo não pode ter menos de 30 atletas. O Arsenal disputa a mesma coisa. Disputa Champions League, Premier League, Copa da Inglaterra. Só não disputa estadual, que essa vergonha só existe aqui. Mas, enfim, eles disputam o mesmo tanto, quase, de campeonatos que nós, com um elenco de 24 atletas. E se a gente sair procurando lá na Europa, não vai ficar muito fora disso não. Vão ser 26, 28, 24. É assim que é. Por isso que o Boto chegou aqui no Flamengo falando que queria dar uma enxugada nos elencos. Porque não acha que trabalhar com 30, 35 atletas é o ideal. Muita gente aqui no canal reclamou. Mas o Arsenal mesmo só tem 24 atletas. Com 4 lesionados, 2 atacantes e 2 laterais direitos, o Mikel Arteta tem hoje à disposição 20 atletas. Lembra que eu falei que eles estavam atrás do norueguês, que eles estavam atrás do grego, que eram meio-campistas que eles estavam querendo? Pois é, nenhum dos jogadores fecharam com o Arsenal. O Martin Zubimendi tem um acordo com o Real Madrid, por isso o cara ficou fazendo jogo duro com o Arsenal. A ideia do Zubimendi é que esse acordo seja cumprido e que no meio do ano ele se torne jogador do Real Madrid. Por isso ele não quis se transferir agora para o Arsenal. Já os moleques do Olympiacos e o norueguês não quiseram ir para o Arsenal agora porque vivem grandes momentos nas suas equipes e entendem que daqui até o meio do ano eles vão poder crescer mais ainda e ir com mais certeza, mais clareza, mais vivência, mais experiente para os Gunners, se eles ainda quiserem. Então, o que acontece no Arsenal hoje, gente, é uma frustração gigantesca dos torcedores com relação àqueles que estão negociando os jogadores lá. Periga a janela de transferências fechar amanhã sem eles conseguirem nenhuma reposiçãozinha. E os caras estão extremamente frustrados lá. Mikel Arteta sabe
que a pressão vai cair sobre ele quando a janela fechar e ele não tiver conseguido nenhuma contratação sequer. E por isso, ele morre de medo de liberar algum jogador e ainda ter que dar explicações se mais alguém lesionar ou por que ele libera um jogador se ele não conseguiu trazer ninguém. A conversa, a reunião que eu falei para vocês em primeira mão, lá na quinta-feira, que aconteceria entre Flamengo e Arsenal, aconteceu ontem. A notícia foi trazida primeiro pelo Vene Casagrande e a gente confirmou. E nessa reunião, o Boto conversou diretamente com o Mikel Arteta. E o Mikel Arteta só não liberou o Jorginho por conta do Flamengo ter procurado eles tarde demais, mais perto do fechamento da janela. Sabe por quê, pessoal? Porque o Arsenal não liberaria o Jorginho de maneira nenhuma sem uma compensação financeira. Mas neste momento, nem com compensação financeira, o Flamengo vai conseguir ter o Jorginho para esse momento. Isso porque os caras queriam trazer alguém. E se o Flamengo conversa com o Arsenal há 2, 3 semanas atrás, há 4 semanas atrás, sobre topar uma negociação financeira pelo Jorginho, talvez o Arsenal tivesse mais tempo para ir no mercado buscar algum jogador. Só que o Flamengo demorou muito para se acertar com o jogador e quando foi no Arsenal a janela já estava para fechar e por isso que o Flamengo não vai conseguir ter o Jorginho nessa janela agora. Acabaram as esperanças? Ainda não. O Jorginho pode continuar martelando a cabeça do Arteta até o Arteta resolver liberá-lo. Pode acontecer? Pode. Quais são as chances hoje, o percentual dele ficar no Arsenal até o final do ano? 99%. Mas pode acontecer dele sair antes? Pode. Até por conta do Mundial de Clubes. Pode ser que ele consiga sua liberação antes. Pô, Fabrício, mas aí o Flamengo não pode registrar. Pode. Cerca de 10 dias antes do início do Mundial de Clubes, vai abrir uma janela de transferências. E como o Arsenal já vai ter sua vida definida, o Jorginho pode vir nessa janela. E aí o Flamengo teria o Jorginho no Super Mundial de Clubes. Com o Flamengo e o Jorginho, é aquilo que eu falei para vocês, está tudo fechado. O Flamengo agora vai fazer o Jorginho assinar o pré-contrato. E se vocês virem vídeos aqui do nosso canal, eu já tinha falado para vocês que o pré-contrato, a possibilidade existia sim, e o Flamengo trabalhava com ela. Então, ainda há a possibilidade do Jorginho sair, é muito remota, mas há, e a chance maior é não dele vir em julho, mas dele vir 10 dias antes do dia que o Flamengo tem que botar o pé nos Estados Unidos para estar à disposição no Super Mundial de Clubes, ok? A ideia do Flamengo do pré-contrato é para que o Jorginho não aceite mais nada do Arsenal e que o Jorginho vá marretando o Mikel Arteta para, na pior das hipóteses, ele estar disponível junto com a delegação do Flamengo para voar para os Estados Unidos. A intenção é que ele encontre a delegação do Flamengo nos Estados Unidos. Se conseguir chegar antes, a ideia é descansar o Jorginho para ele fazer uma mini pré-temporada, para ele estar com o Flamengo no Super Mundial de Clubes. E quando eu digo que são os treinadores que estão contra o Flamengo, é porque o Graham Potter também não vai facilitar a saída de Lucas Paquetá do West Ham. Hoje o Paquetá se transformou no melhor atacante da equipe do West Ham. Graham Potter encontrou um novo lugar para o Paquetá poder jogar e não vai abrir mão do jogador de jeito nenhum. Eles nem querem saber se o Paquetá vai ser punido em janeiro ou não, mas lá na Inglaterra, a ordem do Graham Potter é não liberar o Lucas Paquetá. Quais são as ações que o Flamengo já fez? Até agora só conversou com um jogador que disse que o sonho dele é voltar para o Brasil e para jogar no Flamengo, quer sair da Europa de qualquer jeito. Mas o treinador não vai deixar. Aí o Flamengo está na água. Provavelmente não deveremos ter mais reforços nesta janela. Mas o Flamengo conseguiu sim a contratação do Jorginho. Não para agora, mas para o meio do ano. Bom, essas eram as notícias que eu tinha para trazer para vocês. Comentem pra caraca. Não esquece de se inscrever, é importante o nosso canal continuar crescendo. E daqui a pouquinho a gente se fala no ao vivo, no pré-jogo de Flamengo e Botafogo, final da Supercopa do Rei. Tamo junto e misturado sempre. Obrigado por tudo, fiquem com Deus. Saudações rubro-negras.